Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. A morte misteriosa de Stalin. Em 5 de março de 1953, ocorreu um dos eventos históricos mais relevantes do século XX, a morte do ditador Joseph Stalin. 66 anos depois, as circunstâncias que precederam esse acontecimento ainda estão envoltas em mistério. O tema é, portanto, um terreno fértil para aqueles que duvidam da versão oficial, que afirma que o líder soviético morreu de um derrame cerebral. Hoje, camaradas, falaremos sobre a estranha morte de um dos ditadores mais temidos de toda a história. Na noite de 28 de fevereiro de 1953, Stalin teve uma reunião em sua casa de campo em Kuntsevo, nos arredores de Moscou, com seus 4 homens de confiança. Lavrenti Beria, então chefe da polícia secreta, Georgy Malenkov, primeiro-ministro e possível sucessor imediato de Stalin, Nikita Khrushchev, que acabou se tornando seu sucessor, e Nikolai Bulganin, ministro da Defesa. Durante o encontro, os convidados assistiram a um filme e se retiraram por volta das 4 da manhã. Em 1º de março, Stalin não pediu o café da manhã, o que inquietou tanto os criados quanto os guardas da Dacha. No entanto, ninguém ousou entrar em seu quarto. Perto das 10 da noite, chegou um pacote do Comitê Central de Moscou. Foi então que seu mordomo, Pyotr Losgachev, forçou a porta e o encontrou estirado no chão, ao lado do sofá, com as roupas que usava na noite anterior e mal conseguindo falar. Ele havia sofrido um derrame cerebral que, após alguns dias de agonia, lhe causou a morte em 5 de março. Pelo menos é o que diz a versão oficial, sobre a qual pairam inúmeras incógnitas, inclusive a suspeita de uma possível conspiração. O declínio da saúde de Stalin e o conflito político. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a saúde de Stalin começou a declinar a partir de 1950, justamente quando a Guerra Fria ganhava sua forma mais característica. No entanto, ao longo de sua vida, o ditador já havia sofrido de vários problemas médicos. Para começar, ele nasceu com sindactilia no pé esquerdo e, aos 7 anos, contraiu varíola, que deixou cicatrizes permanentes em seu rosto. Aos 12 anos, sofreu um acidente com uma carroça de cavalos, fraturando o braço e também ficando com sequelas. Já adulto, Stalin também tinha psoríase. Aos 70 anos, sua memória começou a falhar, ele se cansava facilmente e seu estado físico começou a decair. Vladimir Vinogradov, seu médico pessoal, diagnosticou-o com hipertensão aguda e iniciou um tratamento com pílulas e injeções. Ao mesmo tempo, ele recomendou que Stalin reduzisse suas funções no governo. Stalin, claro, viu uma conspiração no conselho médico, negou-se a tomar os remédios e ainda demitiu Vinogradov. Seus problemas de saúde coincidiram com um dos poucos reveses políticos que sofreu durante sua rígida liderança do Partido Comunista. Em outubro de 1952, foi realizado o 19º Congresso do PCUS, onde Stalin deu a entender que não interviria militarmente fora de suas fronteiras. Contra essa opinião, Georgy Malenkov fez um discurso no qual reafirmou que para ele era vital que a União Soviética estivesse presente em todos os conflitos internacionais, apoiando as revoluções socialistas, o que, como sabemos, viria a ser uma constante na Guerra Fria. Em um fato inédito, após décadas de uma marcação férrea, o Congresso apoiou as intenções de Malenkov e não as de Stalin. Foi então que o líder georgiano retomou os expurgos de 1936. Se é que alguma vez haviam parado. Ele agiu motivado pelo pequeno tropeço político e alertado por uma carta da doutora Lídia Timashuk,
especialista do Policlínico do Kremlin, que acusava Vinogradov e outros 8 médicos de origem judaica de estarem trabalhando como espiões para a inteligência britânica e receitando tratamentos inadequados para os altos comandos do partido e do exército. Sem esperar por outra prova, Stalin ordenou a prisão dos 9 médicos no que ficou conhecido como o complot dos médicos. A perseguição afetou, no total, 37 médicos de todo o país, 17 deles judeus. Como consequência, a paranoia antissemita de Stalin contra os médicos se transferiu também para a população. O Kremlin ordenou então a construção de 4 campos de prisioneiros gigantes no Cazaquistão, Sibéria e no norte do Ártico, aparentemente em preparação para um segundo grande expurgo, desta vez dirigido a milhões de cidadãos soviéticos de origem judaica. Entre os membros mais veteranos do Politburo, conhecedores do regime de terror extremo imposto por Stalin no passado, correu o medo de que essa purga em massa estivesse iminente. Somente a queda de Stalin em março pôde frear a escalada de terror que havia começado após o Congresso de outubro. É precisamente por esse clima de desconfiança que a suspeita de uma conspiração persegue o acontecimento até hoje. Os últimos dias, voltamos então ao dia seguinte da reunião de Stalin com seus homens de confiança. Quando a equipe da Dasha o encontrou caído no chão, eles o levaram para o sofá da sala de jantar e o cobriram com uma manta. Embora houvesse consenso entre os presentes para chamar um médico, os oficiais de guarda queriam esperar as instruções da liderança do partido. Finalmente, ligaram para Beria, que exigiu que ninguém fosse informado sobre a doença de Stalin. Beria e Malenkov chegaram primeiro a Dasha, mas, aparentemente, com certa lentidão. Disse que Beria decidiu não convocar os médicos até 24 horas depois de Stalin ter sido encontrado. A Academia de Ciências Médicas se reuniu extraordinariamente e o próprio ministro da Saúde, Andrei Tretyakov, liderou o Conselho Médico para debater um possível tratamento. Quando os médicos finalmente chegaram, encontraram Stalin sem reação. Seu braço e perna direita estavam paralisados e sua pressão arterial estava alarmantemente alta. O mordomo Losgachev conta que os médicos ordenaram silêncio total, puseram sanguessugas atrás das orelhas, uma compressa fria na cabeça e recomendaram que ele não comesse. 2 dias depois de os médicos o verem pela primeira vez, a Rádio Moscou fez o anúncio, revelando que Stalin havia sofrido um derrame cerebral na noite de domingo. A agonia de Stalin se arrastou por vários dias. Nenhum dos cirurgiões se decidia por uma intervenção ou tratamento específico, já que os melhores médicos estavam presos. Segundo o testemunho de sua filha, Svetlana Alliluyeva, às vezes o ditador abria os olhos e olhava com desprezo para aqueles que o rodeavam, entre os quais estava Beria. Este, segundo alguns testemunhos, quando Stalin abria os olhos, pegava em sua mão e suplicava por sua recuperação. E quando ele os fechava, aproximava os lábios do ouvido do ditador para sussurrar insultos e desejar o contrário. Svetlana ainda contava. Era um olhar horrível, um olhar de loucura, de cólera talvez, e de pavor diante dos 2 rostos desconhecidos dos médicos que se inclinavam sobre ele. Aquele olhar se fixou em todos por uma fração de segundo e então ele ergueu de repente a mão esquerda, a única que podia mover, e parecia que a apontava para cima ou que nos ameaçava a todos. O gesto era incompreensível, mas havia nele algo ameaçador e não se sabia a quem nem a que se referia. A respiração cada vez mais angustiante de Stalin marcou seus últimos dias, enquanto seu rosto escurecia devido à má circulação. No dia 4 de março, por um momento, pareceu que ele estava se recuperando, e uma enfermeira começou a dar-lhe leite com uma colher. Nesse instante, ele sofreu um novo ataque e entrou em coma.
Os médicos que cuidavam dele praticaram a reanimação cardiopulmonar, até que finalmente, às 10h10 do dia 5 de março, não conseguiram reanimá-lo. Stalin morreu aos 73 anos, 2 semanas após a ordem de construção dos campos de concentração e 2 semanas antes que os médicos acusados fossem a julgamento. Seu corpo foi posteriormente levado para Moscou e colocado em um catafalco na Praça Vermelha, para onde milhares e milhares de moscovitas foram chegando. Teorias da conspiração. É aqui que começam os diversos fatos que, ao longo do tempo, geraram conspirações sobre a morte de Stalin. Um desses relatos conta que, 90 minutos antes de seu último suspiro, às 8h40, representantes do Comitê Central do PCUS, do governo e da presidência do parlamento, haviam realizado uma reunião conjunta para decidir a sucessão do líder comunista. Acredita-se que havia pressa demais para enterrá-lo e concluir sua sucessão, a ponto de não esperar que os médicos pudessem salvá-lo. Outro fato é que o primeiro a propagar a teoria do envenenamento foi seu filho alcoolizado, Vassili, que desde o início denunciou as negligências médicas que cercaram a morte de seu pai. No entanto, o principal suspeito, além dos médicos que o próprio Stalin acusou de conspiradores, sempre foi Beria. De fato, se alguém poderia frear os planos de purga de Stalin, era o chefe da polícia e da NKVD. Poucos dias depois, Beria pôs fim à investigação do complô dos médicos, reconhecendo que as acusações haviam sido inventadas. No entanto, no final do ano, o próprio Beria enfrentou um pelotão de fuzilamento, vítima das conspirações de Khrushchev e Malenkov contra ele. Décadas depois, em 2003, um grupo de historiadores russos e americanos, Jonathan Brent e Vladimir Naumov, afirmou que na noite de 28 de fevereiro, Stalin bebeu Tsinandali, um vinho georgiano de alta qualidade, e que eles suspeitam que Beria, com a cumplicidade de Khrushchev, colocou varfarina no vinho. A varfarina é uma substância cristalina transparente e sem sabor, que em 1950 acabava de ser patenteada na União Soviética como um anticoagulante para pacientes com doenças cardiovasculares e, mais tarde, amplamente utilizada como veneno para ratos. A varfarina poderia ter produzido um derrame cerebral hemorrágico e um transtorno que afetaria múltiplos órgãos. Diversos autores afirmam que uma hemorragia cerebral ainda é a explicação mais simples e que a intoxicação continua sendo uma questão de especulação. Segundo as investigações de Brent e Naumov, eles resgataram um relatório previamente secreto que evidenciava que Stalin estava se preparando para adicionar uma nova dimensão à suposta conspiração dos médicos. Esta não só envolveria os médicos ou os judeus da União Soviética, mas também o governo dos Estados Unidos. Esse relatório era um interrogatório de um agente chamado Ivan Bartolomiev, que indicava que em 1952 o Kremlin estava se preparando para acusar os Estados Unidos de um complô para destruir grande parte de Moscou com uma nova arma nuclear e depois lançar uma invasão do território soviético ao longo da fronteira chinesa. O complô de Bartolomiev era conhecido nos documentos soviéticos como o Plano de Golpe Interno. Naumov acrescentou que esse plano, combinado com outros preparativos militares soviéticos, no extremo oriente russo na época, sugere fortemente que Stalin estava se preparando para uma guerra na costa do Pacífico dos Estados Unidos. O que ainda não está claro é se ele planejava um primeiro ataque ou se o desenvolvimento da conspiração de Moscou serviria como uma provocação que levaria ambos os lados a um ponto crítico. Brent concluiu que o medo de um holocausto nuclear poderia ter levado Beria, e talvez outros naquela cena final, a consentirem acabar com Stalin. Para finalizar,
É importante mencionar que em 1956, Khrushchev acusou Stalin de ter liquidado os melhores camaradas do exército e de falsificar a história do partido, um fato que provocou um terremoto no Comitê Central. Em 1961, foi ordenada a retirada do corpo de Stalin do mausoléu da Praça Vermelha para ser enterrado fora do muro do Kremlin. E a cidade de Stalingrado foi rebatizada de Volgogrado, duas medidas de Khrushchev em seu processo de desestalinização que deram por concluído o culto reverencial ao Homem de Aço. Isso foi tudo por hoje. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.